Galera, de volta aqui na cozinha do Sítio Punk, estamos no agito de sempre aqui, que temos uma mesa exclusivamente com banana de 1000 dedos. Tem as bananas maduras, que eu vou fazer como banana frita, então ela é perfeita, porque ela tem esse cabinho bem resistente, ó. Então você passa aqui no mandolinho. E ainda ficou tudo isso aqui, né? Ainda tem tudo isso aqui, quanto mingau, quanto chip dá isso aqui. E essa casca aqui eu vou refogar ela. E vamos fazer um prato também para o vídeo de hoje. Então eu vou colocar aqui, ó, esse vatapá. Todo mundo que está aqui vai provar e vai não me deixar mentir sozinho aqui, a delícia que tá isso. Que você se anime a plantar essa bananinha que é pequenininha, mas que dá um cacho tão grande, né? Põe na veia, bom apetite, até o próximo programa. Olha aqui, esse vatapá suculento, ó.